O que acontece quando um ritual é interrompido? Em Nova Esperança, um mistério sombrio foi libertado da Casa dos Cedros, revelando um segredo que estava escondido há décadas. Nesta história real e surpreendente, você vai descobrir como um grupo de pessoas acidentalmente quebrou selos antigos e libertou algo que nunca deveria ter sido despertado. Comente aqui se você acredita que certos lugares guardam segredos antigos e perigosos. E fique até o final, porque o desfecho dessa história vai mudar tudo o que você pensa sobre o sobrenatural. A neblina densa cobria as ruas estreitas de Nova Esperança, uma pequena cidade cercada por montanhas imponentes e florestas que se estendiam por quilômetros. No topo de uma colina, isolada por árvores centenárias, estava a Casa dos Cedros, uma construção antiga de tijolos escuros e janelas altas, conhecida por suas histórias de fenômenos inexplicáveis. Naquela noite fria de inverno, um grupo seleto de pessoas se reunia no salão principal da mansão. As luzes eram baixas e o ar estava carregado de tensão e expectativa. Cecília Ramos, uma médium respeitada e conhecida na região por seus dons espirituais, estava posicionada no centro da sala, cercada por cadeiras dispostas em um círculo perfeito. "Eu agradeço a presença de todos nesta noite", disse Cecília, a voz calma e envolvente. Ela usava um vestido longo de tecido leve, que se movia suavemente ao ritmo do vento que soprava pelas janelas entreabertas. "Esta sessão é um convite para nos conectarmos com aqueles que partiram, mas que ainda desejam comunicar algo." Os olhares se voltaram para ela, alguns carregados de ceticismo, outros de esperança. Entre os presentes estavam Eduardo, um empresário local em busca de respostas sobre o falecimento de seu pai, e Marina, uma jovem que desejava se conectar com a avó, falecida no ano anterior. "Todos estão prontos?" perguntou Cecília, observando os rostos em volta. Houve um murmúrio de confirmação, e as luzes foram diminuídas até que apenas a chama de velas dispostas no centro da mesa iluminassem o ambiente. A luz bruxuleante projetava sombras nas paredes, criando um ambiente quase místico. "Segurem as mãos e mantenham os olhos fechados", instruiu a médium. "Vamos iniciar o contato." As mãos se entrelaçaram, formando um círculo contínuo. Cecília fechou os olhos, respirando profundamente. Suas mãos tremiam levemente, e um murmúrio baixo escapou de seus lábios, como um sussurro que reverberava por todo o salão. "Espíritos de luz, aqueles que desejam se comunicar, nós os convidamos para este círculo de paz. Venham em harmonia e verdade. Estamos aqui para ouvir." A chama das velas oscilou e um leve vento soprou pela sala, embora todas as janelas estivessem trancadas. Marina entreabriu os olhos por um segundo, mas logo os fechou novamente, o coração batendo rápido. "Há alguém aqui conosco?" perguntou Cecília, a voz firme, mas suave. O ar ficou denso, e o som de passos leves ecoou pelo salão, como se alguém estivesse caminhando sobre o assoalho de madeira antiga. Eduardo engoliu em seco, as mãos suando levemente. "Você ouviu isso?" sussurrou ele para Marina, que apenas assentiu com a cabeça. Cecília permaneceu em silêncio, os olhos fechados em concentração. "Quem está aqui? Manifeste-se." A chama da vela central oscilou, ficando mais forte, iluminando os rostos dos presentes em um tom dourado. Um leve murmúrio se fez ouvir, distante e quase inaudível, como um eco vindo das paredes. "Você está tentando se comunicar?" perguntou Cecília, os olhos ainda fechados. O vento soprou novamente e as velas tremeram, lançando sombras mais escuras nas paredes. O silêncio ficou mais denso, até que um leve sussurro se tornou claro o suficiente para todos ouvirem. "Eu estou aqui." Os presentes prenderam a respiração, os olhos ainda fechados, mas o medo agora era palpável no ambiente. Cecília abriu os olhos lentamente, observando a chama da vela que agora oscilava como se estivesse sendo soprada por um vento invisível. "Quem é você?" perguntou ela, a voz firme. Houve uma pausa. A tensão era quase palpável e o ar parecia vibrar levemente. Então, o sussurro se fez presente novamente. "A verdade precisa ser revelada." Um silêncio pesado se instalou e Cecília sentiu um arrepio percorrer a espinha. "Que verdade?"
O sussurro ecoou uma última vez, desta vez mais alto, como se estivesse em todas as paredes ao mesmo tempo. Vocês precisam saber antes que seja tarde demais. As velas se apagaram de imediato, mergulhando a sala em completa escuridão. O som de cadeiras sendo arrastadas e murmúrios nervosos se espalhou pelo ambiente, enquanto Cecília tentava reacender as velas. "Todos fiquem calmos", exclamou acendendo um fósforo que iluminou brevemente os rostos assustados ao seu redor. Eduardo respirava rapidamente, os olhos arregalados. "O que foi isso?" Cecília o encarou, a expressão carregada de seriedade. "Isso foi um aviso." A escuridão pairava sobre a casa dos cedros, deixando um silêncio inquietante no ar. Cecília havia acendido algumas velas, mas a luz bruxuleante pouco iluminava o ambiente, lançando sombras alongadas nas paredes antigas. Os participantes da sessão estavam visivelmente abalados, os sussurros ainda ecoando em suas mentes. Isso foi real?" perguntou Marina, os olhos arregalados enquanto apertava as mãos contra o peito. "Mais real do que podemos imaginar", respondeu Cecília, caminhando lentamente pelo círculo, observando cada rosto. O espírito estava tentando se comunicar, mas algo o interrompeu. Eduardo franziu o senho, os braços cruzados. "Interrompeu? Como assim?" Cecília se abaixou, pegando um objeto que havia caído durante o tumulto. Uma pequena corrente dourada, delicada e com um pingente em forma de gota. Ela observou o item por um momento, antes de erguer os olhos para o grupo. "Isso não estava aqui antes. De quem é isso?" questionou Marina, os olhos atentos ao pingente que balançava levemente entre os dedos de Cecília. Ninguém respondeu. Os olhares se entrecruzaram, mas nenhum dos presentes reconhecia o objeto. "Parece antigo", murmurou Eduardo, aproximando-se para observar melhor. Cecília assentiu, os olhos semicerrados. "Este é um elo, um vínculo espiritual. Alguém está tentando nos guiar para alguma coisa." "E o que fazemos agora?" perguntou Marina, a voz trêmula. Cecília guardou o pingente em seu bolso, os olhos determinados. "Continuamos. Este espírito tentou se comunicar por um motivo, e vamos descobrir qual é." O recomeço da sessão, Cecília pediu para que todos retomassem seus lugares no círculo. As velas foram reacendidas, e o ar parecia mais pesado, como se uma presença ainda estivesse ali, aguardando para se manifestar. "Segurem as mãos novamente", instruiu a médium, acomodando-se no centro da roda. "Vamos abrir o canal de comunicação uma vez mais." Os dedos se entrelaçaram e o silêncio se fez presente. Cecília fechou os olhos, murmurando palavras em um idioma antigo, quase como uma canção ritmada. O ar ficou denso e a luz das velas oscilou levemente. "Espírito que deseja se comunicar, estamos aqui para ouvir. Manifeste-se em paz e em verdade." O vento soprou novamente, embora as janelas estivessem trancadas, e um leve murmúrio ecoou pela sala. Desta vez, mais claro e próximo. "Vocês precisam saber." Marina abriu os olhos, arregalados de espanto. "Eu ouvi." "Mantenha-se focada", sussurrou Cecília sem abrir os olhos. "Estamos ouvindo, diga o que deseja nos revelar." A chama das velas oscilou mais uma vez, e o vento se intensificou, fazendo as janelas tremerem levemente. Os sussurros ficaram mais claros, quase como se uma voz estivesse no centro do círculo entre eles. "A casa dos cedros guarda segredos, algo foi enterrado." "Enterrado?" repetiu Eduardo, os olhos arregalados. "Enterrado onde?" O sussurro cessou por um momento, e um silêncio perturbador preencheu o ambiente. Cecília permaneceu concentrada, os lábios murmurando palavras baixas e ritmadas. "Para onde devemos ir?" perguntou a médium, a voz suave e calma. Houve uma pausa e então um golpe de vento atravessou a sala, derrubando algumas velas e apagando outras. As chamas oscilantes lançaram sombras rápidas nas paredes, até que apenas uma permaneceu acesa, projetando um brilho suave em direção à parede do fundo. "Lá", sussurrou Marina, apontando para a direção iluminada. Cecília se levantou, os passos leves e silenciosos. Ao se aproximar da parede, percebeu que o ponto iluminado estava marcado por uma linha fina, quase imperceptível, como se ali houvesse uma porta camuflada entre as tábuas de madeira.
Estava aqui o tempo todo? Questionou Eduardo, caminhando até o local. Cecília passou a mão sobre a superfície, sentindo uma leve vibração sob seus dedos. Parece que temos algo para descobrir. Ela olhou para o grupo, os olhos brilhando de expectativa. Vocês estão prontos? Marina assentiu, embora seu rosto denunciasse o medo. Eduardo hesitou por um momento, mas logo confirmou com um aceno. Então vamos abrir essa porta e descobrir o que o espírito quer nos mostrar. A tensão era palpável na sala escura da Casa dos Cedros. Cecília correu os dedos pelos contornos da parede de madeira antiga, sentindo cada imperfeição da superfície envelhecida. Marina e Eduardo observavam em silêncio, os olhos arregalados de expectativa. Você acha que realmente há algo aí? Perguntou Marina com a voz trêmula. Cecília assentiu, os olhos fixos no ponto em que a chama da vela havia iluminado. Não tenho dúvidas. O espírito nos trouxe até aqui por um motivo. Eduardo se aproximou passando a mão pela parede. Mas isso está fechado há décadas. Como vamos abrir? Antes que Cecília pudesse responder, um leve sussurro atravessou o ar, quase como um vento que se arrastava pelas frestas da madeira. Os três prenderam a respiração, os olhos se voltando para a parede. Atrás da estante... Vocês ouviram isso? Murmurou Marina, os olhos arregalados. Cecília assentiu. Sim, atrás da estante. Eles se viraram para a estante antiga, que ocupava boa parte da parede esquerda. Era de madeira escura, repleta de livros antigos e objetos empoeirados que pareciam não ser movidos há décadas. Então, vamos fazer isso, disse Eduardo, avançando para retirar os objetos da prateleira. Com um esforço conjunto, eles removeram os livros e vasos antigos, revelando a parte de trás da estante. Quando finalmente a puxaram para o lado, um alçapão de madeira envelhecida se revelou, coberto por poeira e teias de aranha. Isso estava aqui o tempo todo? Perguntou Marina, a voz um sussurro de espanto. Cecília se ajoelhou ao lado do alçapão, passando a mão pelos contornos. Sim, e o espírito nos guiou até ele. Eduardo respirou fundo, os olhos fixos na madeira antiga. Será que deveríamos abrir? Cecília olhou para ele, a expressão determinada. É para isso que estamos aqui. Com um leve esforço, ela puxou a pequena alça de metal, e o alçapão se abriu com um estalo alto, revelando uma escada que descia para a escuridão. O ar que emergiu de lá era frio e denso, carregado de umidade. Isso é inacreditável, murmurou Marina, cobrindo a boca com as mãos. Acreditando ou não, é para lá que vamos, respondeu Cecília, acendendo uma lanterna antiga que estava sobre a mesa. Eduardo hesitou, mas logo assentiu. Se chegamos até aqui, vamos em frente. A escada de madeira rangia sob os pés de cada um, lançando pequenos estalos no ar denso. As paredes estreitas eram de pedra bruta e o ar cheirava a umidade e mofo, como se aquele espaço estivesse fechado há séculos. Para onde isso leva? Perguntou Marina, a voz quase um sussurro. Talvez para o que o espírito queria nos mostrar, respondeu Cecília, iluminando o caminho à frente. Os degraus pareciam se estender para sempre, até que finalmente chegaram ao que parecia ser um porão antigo. As paredes de pedra estavam cobertas por musgo e o chão era de terra batida. No centro, um círculo desenhado em cal branca preenchia o espaço, repleto de símbolos que pareciam ter sido traçados por mãos cuidadosas. O que é isso? Perguntou Eduardo, aproximando-se do círculo. Cecília se abaixou, passando os dedos pelos contornos. É um ritual de amarração, algo que prende espíritos a um local específico. Marina recuou um passo. Espere, você está dizendo que... Alguém selou esse lugar, e eu acredito que o espírito que se manifestou está preso aqui. E por que alguém faria isso? Perguntou Eduardo, a voz carregada de incredulidade. Cecília o encarou, os olhos sérios. Isso é o que precisamos descobrir. No mesmo instante, um vento gelado atravessou o porão, apagando a lanterna de Cecília e mergulhando o ambiente em completa escuridão. Os três prenderam a respiração, enquanto um sussurro suave preenchia o ar. Vocês não deveriam estar aqui. Marina soltou um grito abafado, agarrando o braço de Eduardo. O que foi isso? Fiquem calmos, exclamou Cecília, tentando acender a lanterna novamente. O espírito está tentando se comunicar. As luzes voltaram, iluminando o círculo de cal. Mas agora, ao centro,
Uma figura indistinta se delineava. Era como uma sombra nebulosa, flutuando levemente acima do chão. "Quem é você?" perguntou Cecília, a voz firme. A figura oscilou levemente e o sussurro ecoou novamente, desta vez mais alto. "Vocês precisam saber sobre o que aconteceu aqui." "O que aconteceu?" Eduardo deu um passo à frente, os olhos arregalados. "A verdade foi escondida e agora precisa ser revelada." A figura desapareceu no mesmo instante e o ar pareceu ficar mais leve. Cecília se levantou lentamente, os olhos fixos no círculo. "Acho que descobrimos o que precisamos." "E o que é?" perguntou Marina, ainda segurando o braço de Eduardo. "Precisamos descobrir o que aconteceu neste lugar e libertar o espírito que está preso aqui." Os três se entreolharam em silêncio, sabendo que o caminho à frente não seria fácil. Mas estava apenas começando. O vento frio que soprava do porão da Casa dos Cedros parecia carregar consigo memórias esquecidas e segredos antigos. Cecília, Marina e Eduardo permaneciam em silêncio, tentando assimilar o que haviam acabado de vivenciar. A figura nebulosa, o círculo ritual e o aviso sombrio ainda ecoavam em suas mentes. "Precisamos entender o que aconteceu aqui", disse Cecília, ajeitando a lanterna que voltara a funcionar. "Este ritual de amarração está prendendo um espírito." "Mas por quê?" Marina ainda estava trêmula, segurando o braço de Eduardo com força. "Isso não faz sentido. Quem faria isso e por qual motivo?" Eduardo passou a mão pela testa, tentando raciocinar. Talvez alguém estivesse tentando se livrar de algo. Ou alguém. Cecília assentiu, os olhos percorrendo os símbolos no chão. "Esse tipo de ritual é antigo e complexo. Não é feito por acaso. Precisa de propósito e de alguém com conhecimento profundo em práticas espirituais." "Mas quem nesta cidade saberia fazer algo assim?" perguntou Marina, tentando manter a calma. Eduardo franziu o senho, pensativo. "Talvez alguém que viveu aqui antes. O casarão está fechado há décadas, mas os relatos de fenômenos nunca pararam." Cecília olhou ao redor, os olhos atentos aos detalhes do porão. "Isso significa que alguém daqui pode ter ligação com o ritual." Marina respirou fundo. "Talvez alguém que morou aqui ou que frequentava o casarão." "Precisamos investigar", concluiu Cecília. "Vamos procurar registros antigos sobre a Casa dos Cedros e quem morava aqui antes do abandono." Na manhã seguinte, os três se dirigiram ao Arquivo Histórico de Nova Esperança, uma construção antiga no centro da cidade que guardava documentos e registros antigos. O zelador, seu Almeida, um senhor de cabelos brancos e óculos grossos, os recebeu com um sorriso curioso. "O que os traz aqui tão cedo?" perguntou ele, abrindo a porta com um ranger prolongado. "Precisamos de informações sobre a Casa dos Cedros", disse Cecília, direto ao ponto. O homem franziu o senho, claramente desconfortável com o assunto. "Aquela casa, por que estão interessados?" Eduardo tentou soar casual. "Apenas curiosidade. Estamos investigando um pouco da história da cidade." Seu Almeida coçou a barba rala. "Bem, a última família que morou lá foram os Fagundes. Mas isso foi há mais de 50 anos. Depois que o velho Miguel Fagundes morreu, ninguém mais quis morar ali." "E por quê?" perguntou Marina, tentando parecer indiferente. O zelador suspirou. "Muita coisa estranha começou a acontecer. Vozes à noite, passos no corredor. Diziam que o Miguel praticava rituais estranhos no porão. Alguns falavam que ele tentava se comunicar com a esposa falecida." Cecília trocou um olhar significativo com os outros. "E depois da morte dele? A casa ficou fechada. Ninguém mais quis comprar. Disseram que quem se aproximava sentia um peso no ar, como se a casa não quisesse ser invadida." "E não há registros do que aconteceu com a família?" perguntou Eduardo. Seu Almeida deu de ombros. "Só sei que a esposa morreu de forma trágica. Um acidente na escadaria. Miguel nunca superou. Diziam que ele tentou trazê-la de volta e que o ritual deu errado." Cecília respirou fundo. "Isso faz sentido. Ele deve ter feito um ritual de amarração para prender o espírito da esposa, mas acabou ficando preso junto com ela." "E como podemos libertá-los?" perguntou Marina, preocupada. "Precisamos quebrar o selo, mas não sabemos o que desencadeou o erro", explicou Cecília. "Talvez tenhamos que refazer o ritual de forma correta para desfazer o vínculo." Eduardo olhou para o zelador.
Tem mais algum registro da família Fagundes? Seu Almeida balançou a cabeça. Só alguns documentos antigos no porão do arquivo. Podem dar uma olhada se quiserem. No porão do arquivo, cercados por estantes de madeira velha e caixas empoeiradas, Cecília encontrou um caderno antigo com a capa de couro desgastada. As folhas estavam amareladas e a caligrafia irregular indicava que havia sido escrito por Miguel Fagundes. Ao folhear, uma frase chamou a atenção de todos. Ela não vai embora. Está presa aqui e me culpa pelo que aconteceu. Preciso corrigir o ritual. Mas temo que já seja tarde demais. Ele tentou refazer o ritual. Mas parece que não conseguiu, comentou Cecília, os olhos atentos às anotações. Talvez o erro tenha sido na forma como ele prendeu o espírito dela, sugeriu Marina. Se ele fez isso por desespero, pode ter causado uma ligação negativa. Cecília assentiu. Precisamos corrigir isso. O ritual de amarração só pode ser desfeito se realizado no mesmo lugar, com as palavras certas e com um vínculo emocional forte. Eduardo olhou para ela determinado. Então vamos voltar para a casa e fazer isso. Marina hesitou, mas sabia que não tinham escolha. Se isso vai libertar os espíritos, eu estou dentro. Cecília fechou o caderno, o semblante sério. Vamos acabar com isso e trazer paz para o casarão. O céu de Nova Esperança estava coberto por nuvens pesadas, quando Cecília, Marina e Eduardo retornaram à Casa dos Cedros. O vento soprava forte, criando um som fantasmagórico ao atravessar as janelas quebradas e as frestas das paredes antigas. Estamos prontos para isso? Perguntou Marina, observando a fachada imponente da casa que se erguia diante deles. Não temos escolha, respondeu Cecília, segurando o caderno antigo de Miguel Fagundes em mãos. Se quisermos libertar os espíritos, precisamos desfazer o selo. Eduardo carregava uma pequena mochila com velas, sal grosso e ervas aromáticas que Cecília havia recomendado. Nunca pensei que estaria fazendo um ritual de libertação em um casarão assombrado, murmurou, forçando um sorriso nervoso. A vida é cheia de surpresas, respondeu Cecília, abrindo a pesada porta de madeira que rangeu ao se mover. O interior da Casa dos Cedros estava mais frio do que antes, como se o ar carregasse uma presença densa e silenciosa. As velas que eles haviam deixado no porão ainda estavam dispostas em círculo, embora apagadas. A poeira se acumulava em camadas e um leve cheiro de mofo e madeira envelhecida preenchia o ambiente. Vamos até o porão, instruiu Cecília, descendo os degraus de madeira que estalaram sob seus pés. Marina e Eduardo a seguiram, iluminando o caminho com lanternas pequenas. A cada passo, o som dos seus movimentos ecoava pelas paredes de pedra, como se o casarão estivesse escutando cada respiração. Ao chegarem ao porão, o círculo de cal ainda estava traçado no chão, repleto dos símbolos que Miguel Fagundes havia desenhado há décadas. Cecília abriu o caderno, folheando as páginas amareladas, até encontrar a parte que falava sobre o ritual. Aqui está, murmurou ela, os olhos percorrendo as instruções. Para quebrar o selo, precisamos recriar o vínculo. É necessário estabelecer um laço entre o plano físico e o espiritual. E como fazemos isso? Perguntou Marina, observando o círculo com receio. Cecília apontou para os símbolos no chão. Primeiro precisamos reacender as velas. E, em seguida, fazer a leitura destas palavras em voz alta. Eduardo acendeu as velas, que bruxulearam com chamas altas e intensas, iluminando o porão com um brilho alaranjado. A luz lançava sombras estranhas nas paredes, criando formas que pareciam se mover com o vento. Está pronta? Perguntou Cecília, encarando Marina. Marina respirou fundo e assentiu. Vamos fazer isso. Cecília se posicionou no centro do círculo, com o caderno aberto nas mãos. Eduardo e Marina se sentaram ao redor, formando um triângulo perfeito. Cecília começou a recitar as palavras escritas no diário, um cântico em um idioma antigo e carregado de uma energia desconhecida. A chama das velas oscilou e o ar ficou mais denso. Uma sensação de frio percorreu os corpos de todos ali e um leve sussurro começou a ecoar pelo porão. Ele não devia ter me prendido aqui. Marina apertou os olhos, os lábios trêmulos. Vocês ouviram isso? Fiquem concentrados, exclamou Cecília, continuando os cânticos. A temperatura caiu drasticamente
e uma névoa fina começou a surgir ao redor do círculo, movendo-se como fumaça que saía do chão. Eduardo engoliu em seco, os olhos arregalados. Isso está realmente acontecendo. Concentre-se no círculo, instruiu Cecília sem parar os cânticos. A névoa se adensou, e a figura feminina que haviam visto anteriormente começou a se delinear no centro do ritual. Ela estava com um vestido branco antigo, os cabelos flutuando como se estivessem sob a água. Os olhos estavam fechados, e seu rosto transmitia paz e melancolia ao mesmo tempo. É ela, murmurou Marina, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto. É a esposa dele. Cecília diminuiu os cânticos, mas manteve os olhos fixos na figura. O que podemos fazer para libertá-la? A mulher abriu os olhos e o brilho prateado que emanava de suas íris iluminou o círculo. Seus lábios se moveram levemente, mas nenhum som foi ouvido. Marina deu um passo à frente, sem perceber. O que você quer que façamos? A figura ergueu a mão apontando para um ponto específico no chão. Cecília se aproximou e viu uma marca gravada no concreto, oculta por anos de poeira e esquecimento. É um selo secundário, murmurou ela, os olhos arregalados. Para que ela seja libertada, precisamos quebrá-lo. Eduardo caminhou até o ponto, os passos hesitantes. E como fazemos isso? Cecília retirou um pequeno frasco de sal grosso da mochila de Eduardo e derramou sobre o símbolo. Em seguida, pronunciou as últimas palavras do ritual que estavam no diário. No mesmo instante, um sopro de vento atravessou o porão, apagando as velas e lançando a sala em completa escuridão. Um sussurro suave ecoou pelo ar, e a figura da mulher sorriu levemente antes de se dissipar em uma névoa prateada, desaparecendo no vazio. A sala ficou em silêncio por alguns segundos, até que a luz das lanternas voltou a iluminar os rostos espantados de Marina e Eduardo. Conseguimos? Perguntou Marina, os olhos marejados. Cecília assentiu, os olhos brilhando com serenidade. Ela está em paz agora. Eduardo respirou fundo, soltando o ar que nem percebia estar prendendo. Então, acabou? Cecília sorriu levemente. Para ela sim, mas para a casa dos cedros talvez não. Um leve farfalhar percorreu o porão e o som de passos distantes ecoou, embora ninguém estivesse lá. Eles souberam, naquele momento, que a casa ainda guardava mistérios esperando para serem descobertos. O vento frio soprava com força sobre Nova Esperança, fazendo as árvores altas ao redor da casa dos cedros balançarem em uníssono. Cecília, Marina e Eduardo estavam de volta ao casarão, agora com um objetivo mais claro: descobrir o que restava para ser libertado naquele lugar marcado por mistérios. A sessão de libertação do espírito da esposa de Miguel Fagundes havia trazido paz, mas algo ainda pairava no ar, uma sensação de peso e inquietação que não desaparecia. Cecília estava certa de que a presença que interrompeu a sessão inicial ainda estava presa, esperando para ser libertada, ou para revelar algo. Desde que terminamos o ritual, tenho sentido uma presença aqui, como se algo ainda estivesse nos observando, explicou Cecília, enquanto acendia as velas em círculo no centro da sala principal. Marina assentiu, os braços cruzados como se quisesse se proteger do frio. Eu também. É como se a casa estivesse mais pesada. Eduardo se aproximou, carregando um conjunto de ervas e um pequeno recipiente com sal grosso. E o que exatamente vamos fazer agora? Vamos tentar um ritual de conexão direta, respondeu Cecília, posicionando as ervas ao redor do círculo. Isso vai permitir que o espírito se manifeste de forma mais clara. Você tem certeza de que isso é seguro? Questionou Marina, os olhos arregalados. Cecília olhou nos olhos firme. Nada disso é seguro, mas é necessário. As velas foram acesas, e o círculo traçado com sal grosso brilhava levemente sob a luz bruxuleante. Cecília se posicionou ao centro, pedindo que Marina e Eduardo se sentassem nas extremidades do círculo, criando um triângulo perfeito. Segurem as mãos e mantenham os olhos fechados. Precisamos abrir um caminho para o espírito se manifestar. Marina respirou fundo, entrelaçando os dedos aos de Eduardo, enquanto Cecília começava a murmurar cânticos em um idioma antigo, o mesmo que usara no ritual anterior. A chama das velas oscilou levemente, lançando sombras dançantes nas paredes. Espírito que permanece entre os planos,
Se deseja se comunicar, manifeste-se em paz e verdade, disse Cecília, a voz firme e serena. O ar ao redor pareceu vibrar levemente e uma leve neblina começou a se formar no centro do círculo. Eduardo arregalou os olhos. Vocês estão vendo isso? Fique calmo, sussurrou Cecília, mantendo os cânticos constantes. A névoa se adensou e uma figura começou a surgir em meio à fumaça prateada. Era alta e encapuzada, com traços indistintos e olhos que brilhavam em um tom amarelado, quase hipnotizante. Quem é você? Perguntou Marina, a voz trêmula. O espírito não respondeu de imediato. Apenas permaneceu em silêncio, observando-os com olhos fixos e penetrantes. Cecília respirou fundo, mantendo a concentração. Queremos saber a verdade sobre o que aconteceu nesta casa. A figura oscilou levemente e um leve sussurro ecoou pela sala, arrastado e profundo. Ela não era a única. Muitos ficaram presos. Muitos, repetiu Eduardo, os olhos arregalados. Como assim? Eles estão aqui, esperando para serem libertados. O vento soprou pela sala, apagando algumas velas e lançando sombras densas sobre as paredes. Cecília continuou a murmurar, tentando manter o vínculo. Por que eles estão presos? O espírito deu um passo à frente e a sensação de frio ficou mais intensa. Os rituais, eles nunca foram completos. Suas almas estão presas entre os planos. Marina recuou um pouco, apertando as mãos de Eduardo. Isso não é possível. Quantos estão aqui? O suficiente para que a casa nunca fique em paz. O sussurro ecoou em todas as direções, e Cecília sentiu um arrepio percorrer sua espinha. E como podemos libertá-los? A figura oscilou mais uma vez, e os olhos amarelados pareceram brilhar com mais intensidade. Vocês precisam encontrar os selos. Um por um. Eduardo soltou um suspiro. Quantos selos existem? 5. E apenas um foi quebrado. Um silêncio denso preencheu o ambiente, e a figura nebulosa começou a se dissipar, voltando a se transformar em névoa. Cecília tentou segurar a conexão. Espere! Onde estão os outros selos? O espírito desapareceu, e o ar pareceu ficar mais leve, embora o frio ainda permanecesse. Cecília abriu os olhos lentamente, encarando Marina e Eduardo. 5 selos, murmurou ela pensativa. Nós apenas quebramos um. Marina respirou fundo, os olhos fixos no chão. Isso significa que ainda temos 4 para encontrar? Eduardo assentiu, a expressão carregada de preocupação. E parece que não vai ser fácil. Cecília se levantou, observando a sala. Precisamos encontrar esses selos e libertar as almas que ainda estão presas aqui. Marina hesitou por um segundo, mas logo assentiu. Então vamos fazer isso. O vento soprou novamente, e o som de passos distantes ecoou pelo casarão vazio. Eles sabiam que o caminho à frente não seria fácil. Mas recuar não era uma opção. A manhã em Nova Esperança amanheceu nublada, com uma leve neblina pairando sobre as ruas antigas e as montanhas que cercavam a cidade. Cecília, Marina e Eduardo se encontraram em frente à Casa dos Cedros, com expressões carregadas de determinação. O vento soprava suavemente, trazendo consigo um frio que parecia cortar a pele. Então, sabemos que existem mais 4 selos, disse Cecília, segurando o caderno antigo de Miguel Fagundes em suas mãos. Precisamos encontrá-los e quebrá-los para libertar os espíritos que ainda estão presos aqui. Marina respirou fundo, ajeitando o cachecol em volta do pescoço. E por onde começamos? Eduardo tirou do bolso um mapa antigo da casa que havia encontrado no arquivo histórico. Estendeu sobre o capô do carro e apontou para alguns pontos marcados em vermelho. Segundo os registros, havia 5 locais específicos onde rituais eram realizados. O porão, que já encontramos, o sótão, a biblioteca, o salão principal e o jardim dos fundos. 5 selos, 5 locais, murmurou Cecília, observando os pontos marcados. Faz sentido. E qual vamos procurar primeiro? Perguntou Marina, tentando disfarçar o nervosismo. Cecília não hesitou. O mais próximo, o sótão. O caminho para o sótão era escuro e estreito. A escada de madeira rangeu sob seus pés, lançando ecos que se arrastavam pelas paredes empoeiradas. O ar era pesado e um leve cheiro de mofo impregnava o ambiente. Eduardo segurava uma lanterna, iluminando os degraus à medida que subiam. Parece que ninguém vem aqui há décadas,
comentou ele, passando a mão pela poeira acumulada no corrimão. Cecília subiu os últimos degraus, empurrando a porta do sótão que cedeu com um rangido alto. O ambiente era amplo, com janelas empoeiradas que deixavam passar apenas feixes finos de luz. Móveis antigos estavam cobertos por lençóis brancos e caixas de madeira empilhadas se espalhavam pelos cantos. "Por onde começamos?" perguntou Marina, segurando a lanterna com força. Cecília fechou os olhos por um momento, concentrando-se na energia ao redor. "Sinto algo perto da janela." Os três caminharam até o canto do sótão, onde a luz do sol penetrava levemente através do vidro empoeirado. Cecília se ajoelhou, passando a mão pelo chão de madeira antiga, até encontrar um pequeno símbolo gravado entre as tábuas. "É aqui", murmurou ela, observando o selo marcado com linhas circulares e entalhes intrincados. "E como quebramos isso?" perguntou Eduardo, iluminando o símbolo com a lanterna. Cecília retirou do bolso um pequeno frasco com sal grosso e ervas secas. "O mesmo ritual. Precisamos purificar e recitar as palavras de Miguel." Ela traçou um círculo em volta do símbolo com o sal, murmurando palavras em latim, enquanto Eduardo e Marina observavam em silêncio. As chamas das velas bruxulearam e o ar ficou mais denso. O símbolo brilhou levemente, emitindo um feixe de luz prateada que percorreu o chão do sótão. Marina segurou a respiração. "Está funcionando." De repente, um sussurro ecoou pelo ambiente. "Obrigada." A luz desapareceu e o símbolo sumiu, deixando o chão marcado apenas pela madeira antiga. Cecília se levantou limpando a poeira das mãos. "Um a menos e faltam 3. Eduardo assentiu, embora seus olhos ainda estivessem arregalados. "Isso é surreal. E vai ficar ainda mais", respondeu Cecília com um leve sorriso. "O próximo é na biblioteca." Desceram os degraus de madeira sentindo o ar mais leve, como se uma presença tivesse sido libertada. A biblioteca ficava no 2º andar, ao final de um longo corredor com paredes cobertas por retratos antigos, empoeirados pelo tempo. Cecília empurrou as portas pesadas de madeira, revelando prateleiras altas repletas de livros encadernados em couro. O cheiro de papel envelhecido era forte, e a luz do sol atravessava as janelas altas, projetando sombras sobre o piso de madeira. "Onde será que está?" perguntou Marina, observando as estantes. Cecília caminhou até a lareira antiga que adornava a parede oposta. Ela se ajoelhou, passando os dedos pelos tijolos manchados pelo tempo. Após alguns segundos de busca, seus dedos encontraram um entalhe semelhante ao do sótão, escondido entre os tijolos. "Achei!" exclamou, chamando os outros. Eduardo se aproximou, segurando a lanterna. "Vamos repetir o ritual?" Cecília assentiu, preparando os materiais mais uma vez. O círculo foi traçado ao redor do símbolo e as palavras de libertação foram entoadas em voz baixa. O ar ficou mais denso e um leve sussurro percorreu a sala. "Finalmente, posso descansar." A luz prateada brilhou intensamente antes de desaparecer, deixando o ambiente mais leve e sereno. Cecília sorriu, satisfeita. 2 selos quebrados. Faltam apenas 2. Marina respirou fundo, os olhos brilhando de esperança. "E agora?" Cecília olhou para o mapa, traçando o caminho com o dedo. "O próximo é no salão principal, e depois o último no Jardim dos Fundos." Eduardo ajeitou a mochila nos ombros. "Então vamos acabar com isso de uma vez por todas." O vento soprou levemente pela casa, e um sussurro quase imperceptível ecoou pelos corredores vazios. Eles sabiam que estavam próximos do fim, mas também sabiam que o maior segredo da Casa dos Cedros ainda estava por ser revelado. O salão principal da Casa dos Cedros estava mergulhado em sombras, quando Cecília, Marina e Eduardo entraram. O ar era denso, carregado de uma umidade que parecia se agarrar à pele, e as janelas altas deixavam passar apenas feixes finos de luz que se espalhavam pelo chão empoeirado. "Este é o 3º selo", murmurou Cecília, observando o mapa antigo em suas mãos. "Está marcado bem no centro do salão." Marina olhou ao redor, os olhos vasculhando as paredes cobertas por retratos antigos e lustres empoeirados. "Será que vai ser como os outros? Talvez. Mas algo me diz que este é diferente", respondeu Cecília, se ajoelhando no centro da sala. Eduardo se aproximou segurando a lanterna com firmeza.
Você sente isso? O ar está estranho. É a presença que está ficando mais forte, explicou Cecília, passando os dedos pelo chão, retirando a poeira que cobria o símbolo gravado no assoalho de madeira. Era mais intrincado que os anteriores, com linhas que se entrelaçavam em espirais perfeitas e símbolos desconhecidos ao redor. Este é o mais complexo até agora, comentou Marina, observando o símbolo brilhar levemente sob a luz da lanterna. É um selo principal. O terceiro, afirmou Cecília, retirando o sal grosso e as ervas de sua bolsa. Vamos quebrá-lo. Cecília traçou o círculo em volta do selo, posicionando as velas ao redor. O ar ficou mais denso à medida que os cânticos começaram, e a chama das velas bruxuleou violentamente, lançando sombras nas paredes que pareciam se mover por conta própria. Espírito que está preso, nós o convidamos a se libertar, murmurou Cecília, os olhos fechados e as mãos sobre o símbolo. Que o vínculo que o prende seja desfeito e que você encontre o caminho para a paz. As palavras ecoaram pelo salão e a luz das velas intensificou-se. Um vento frio soprou pelas janelas fechadas, fazendo os lustres balançarem levemente. Marina segurou a respiração, os olhos fixos no círculo. Está acontecendo. De repente, a luz brilhou intensamente no centro do símbolo, e uma névoa prateada começou a se formar, girando lentamente como uma espiral que se expandia. Eduardo recuou um passo, os olhos arregalados. Vocês estão vendo isso? Fiquem firmes, instruiu Cecília sem interromper os cânticos. A névoa se condensou e uma figura começou a emergir no centro do círculo. Era uma mulher alta, vestida com um vestido antigo, os cabelos longos e flutuantes. Seus olhos estavam fechados e uma expressão de paz preenchia seu rosto. Quem é você? Perguntou Marina, quase em um sussurro. A mulher abriu os olhos lentamente, revelando um brilho prateado intenso. Seus lábios se moveram e um sussurro suave percorreu o ar. Eu estava presa. Por tanto tempo. Cecília deu um passo à frente. Você era parte dos rituais? A figura assentiu levemente. Ele nos prendeu. Não apenas a mim, mas muitos de nós. Quantos? Perguntou Eduardo, os olhos arregalados. 5, mas ele queria mais. O poder estava crescendo e precisava de mais energia para manter o vínculo. Marina cobriu a boca com as mãos. Meu Deus! A mulher os observou com serenidade. Ele achava que estava se protegendo, mas estava nos prendendo em dor. Cecília assentiu, compreendendo. Miguel Fagundes. Ele tentou proteger a alma da esposa, mas acabou criando um ciclo de aprisionamento. Agora vocês estão nos libertando, e o último selo vai revelar a verdade. O último selo, murmurou Marina. No jardim dos fundos, a mulher sorriu levemente, e a névoa que formava seu corpo começou a se dissipar. Quando ele for quebrado, vocês entenderão tudo. Com um último aceno, a figura desapareceu em fumaça prateada, e o ar no salão ficou leve, quase pacífico. Ela se foi, murmurou Eduardo, abaixando a lanterna. E agora só falta um, afirmou Cecília, guardando os objetos em sua bolsa. O último selo, e a verdade será revelada. Marina assentiu, embora seu rosto estivesse pálido. E estamos prontos para isso? Cecília a encarou com seriedade. Não sei, mas vamos descobrir. Eles se entreolharam em silêncio, sabendo que o próximo passo os levaria ao fim daquela jornada, e ao segredo que havia sido selado por décadas. A tarde se aproximava de um fim sombrio em Nova Esperança. O céu carregado de nuvens pesadas parecia refletir o peso dos segredos revelados dentro da Casa dos Cedros. Cecília, Marina e Eduardo se preparavam para o último ritual, aquele que quebraria o último selo e, segundo o espírito libertado, traria a verdade à tona. O jardim dos fundos era coberto por eras que subiam pelos muros altos de pedra. Árvores antigas se erguiam como guardiãs do silêncio, com galhos que se entrelaçavam acima de suas cabeças, criando um teto natural que abafava os sons da cidade. Aqui está, murmurou Cecília, caminhando até um pequeno círculo de pedras no centro do jardim. Elas estavam dispostas em um padrão específico, desgastadas pelo tempo, mas ainda visíveis. Marina se aproximou, os olhos atentos aos detalhes. Parece um altar. É mais do que isso, corrigiu Cecília,
agachando-se para observar os entalhes no chão. Este é o selo final, o ponto de convergência onde toda a energia dos rituais anteriores se concentrava. Eduardo engoliu em seco, os olhos varrendo o ambiente em busca de qualquer movimento estranho. Então, quando quebrarmos isso, tudo será revelado? Cecília assentiu, retirando de sua mochila os itens necessários para o ritual. Se tudo der certo, sim. O ar ficou mais denso, quando Cecília começou a traçar o círculo de sal ao redor das pedras. As velas foram dispostas em pontos específicos e as ervas aromáticas foram queimadas, liberando uma fumaça branca e perfumada que se espalhava lentamente pelo jardim. Segurem as mãos e mantenham os olhos fechados, instruiu Cecília, posicionando-se ao centro do círculo. Marina e Eduardo obedeceram, sentando-se ao redor do altar improvisado. Cecília fechou os olhos, os lábios começando a murmurar os cânticos em um tom baixo e constante. A fumaça que se espalhava pelo círculo começou a girar levemente, criando redemoinhos sobre as pedras. Espírito que está preso, nós quebramos o vínculo que o mantém neste plano, que a luz o conduza ao caminho da paz. A chama das velas oscilou, lançando sombras estranhas sobre as árvores ao redor. O vento soprou levemente e o som de passos distantes ecoou pelo jardim, embora não houvesse mais ninguém por perto. Está funcionando, murmurou Marina, apertando as mãos de Eduardo. Cecília continuou o cântico, a voz firme e segura. Que o último selo se desfaça e a verdade seja revelada. No mesmo instante, as pedras do altar começaram a brilhar levemente, projetando uma luz prateada que iluminou o jardim. Eduardo recuou um pouco, os olhos arregalados. Vocês estão vendo isso? Fiquem concentrados, exclamou Cecília, sem parar os cânticos. A luz prateada intensificou-se e uma figura começou a emergir do centro do altar. Era alta, de feições indistintas, envolta por um manto de névoa que flutuava suavemente ao redor de seu corpo. Seus olhos brilhavam com um tom dourado e um sussurro preencheu o ar. Vocês me libertaram. Marina soltou um suspiro entrecortado. Quem é você? Eu sou a primeira, aquela que Miguel tentou salvar. Mas ele falhou. Cecília se levantou lentamente, os olhos fixos na figura. Você é a esposa dele? A figura oscilou levemente, os olhos dourados fixos nos dela. Fui a primeira, mas não fui a última. Outros foram trazidos, outros foram presos. Eduardo engoliu em seco. Mas por quê? A figura se aproximou levemente, embora seus pés não tocassem o chão. Ele acreditava que podia nos proteger, mas acabou nos prendendo. O poder crescia, e ele não sabia como parar. Cecília respirou fundo. E agora? O que vai acontecer? A figura oscilou novamente, os olhos brilhando com mais intensidade. Agora, os que estavam presos podem partir, mas o legado do ritual não acabou. Vocês libertaram as almas, mas também abriram o caminho para o que estava selado. Um silêncio denso preencheu o jardim. Marina olhou para Cecília, os olhos arregalados. O que isso significa? A figura ergueu a mão, apontando para o centro do altar. Vocês abriram o caminho para aquilo que estava guardado. E ele está vindo. A luz prateada se apagou e a figura desapareceu em uma espiral de fumaça. O vento soprou forte, derrubando algumas velas e espalhando as ervas pelo chão. Cecília permaneceu imóvel, os olhos fixos no altar vazio. O que acabamos de fazer? Murmurou Eduardo, o rosto pálido. Cecília respirou fundo, guardando os objetos em silêncio. Libertamos as almas, mas também abrimos algo que estava selado por décadas. Marina olhou para o altar, agora silencioso. E o que vamos fazer? Cecília encarou os dois, os olhos sérios. Vamos descobrir o que ele deixou para trás e fechar essa porta antes que seja tarde demais. O amanhecer trouxe um ar de mistério e inquietação para a nova esperança. A névoa densa cobria as ruas estreitas e se arrastava por entre as árvores centenárias, criando um cenário quase sobrenatural. Cecília, Marina e Eduardo estavam de volta à Casa dos Cedros, determinados a descobrir o que realmente havia sido libertado com o rompimento dos selos. Vocês sentiram isso? Perguntou Marina, abraçando-se para afastar o frio que parecia vir de dentro da casa. Eduardo assentiu, os olhos fixos nas janelas empoeiradas. Desde ontem a cidade parece diferente.
É como se algo estivesse se movendo por aqui. Cecília permaneceu em silêncio por um momento, os olhos atentos aos arredores. Quando libertamos os espíritos presos, quebramos as amarras que seguravam algo muito maior. Miguel Fagundes não apenas prendeu almas, ele selou algo para que nunca escapasse. Mas o quê? Questionou Marina, a voz trêmula. Cecília respirou fundo, encarando o casarão. Acho que está na hora de descobrir. A porta principal rangeu alto ao se abrir, revelando o interior escuro e empoeirado da casa. Os lustres balançavam levemente, como se uma brisa atravessasse o ambiente, embora as janelas estivessem fechadas. Cecília caminhou à frente, os passos leves sobre o assoalho que estalava sob seus pés. Miguel não estava apenas tentando proteger sua esposa, ele estava tentando conter algo. E se libertamos isso? Começou Marina, os olhos arregalados. Então precisamos entender o que é antes que seja tarde demais, completou Cecília determinada. Eles atravessaram o corredor longo e sombrio, até chegarem à biblioteca, onde o segundo selo havia sido quebrado. A sala estava mais fria do que o normal, e um leve farfalhar podia ser ouvido entre os livros antigos. Vocês ouviram isso? Perguntou Eduardo, segurando a lanterna com força. Cecília assentiu, os olhos atentos às prateleiras empoeiradas. O som vem do fundo. Eles caminharam até o final da biblioteca, onde um grande armário de madeira escura estava encostado à parede. O som de farfalhar continuava, como se páginas fossem viradas por mãos invisíveis. Isso é impossível, murmurou Marina, cobrindo a boca com as mãos. Cecília se aproximou do armário, passando a mão pela madeira envelhecida. Tem alguma coisa atrás disso? Com um esforço conjunto, eles empurraram o móvel, revelando uma porta antiga, trancada com um cadeado enferrujado. Sempre teve algo escondido aqui, e ninguém percebeu, comentou Eduardo surpreso. Cecília retirou um pequeno frasco de óleo de sua mochila, derramando sobre o cadeado antes de girá-lo com cuidado. Um estalo ecoou pela biblioteca, e a porta se abriu lentamente, revelando uma escadaria que descia para as profundezas da casa. É aqui, murmurou Cecília, os olhos fixos na escuridão abaixo. O que será que tem lá? Perguntou Marina, a voz tremendo. Apenas um jeito de descobrir, respondeu Eduardo, acendendo a lanterna. Os degraus rangiam sob seus pés enquanto desciam, iluminados apenas pela luz amarelada da lanterna. As paredes eram de pedra antiga e o ar ficava mais frio e pesado a cada passo que davam. Isso deve estar aqui há mais de um século, murmurou Eduardo, observando os entalhes nas paredes. Miguel tentou prender algo aqui, completou Cecília. Algo que ele não queria que escapasse. Ao chegarem ao final da escada, uma porta de ferro os aguardava, trancada com correntes que estavam enferrujadas e frágeis. Com um leve empurrão, Eduardo conseguiu quebrar o que restava das correntes, revelando o interior de um cômodo circular, com símbolos desenhados por toda a parede. No centro, um pedestal de pedra sustentava um artefato antigo, uma pequena caixa entalhada em madeira escura, coberta por símbolos idênticos aos dos selos que haviam quebrado. « E o que é isso? » perguntou Marina, aproximando-se devagar. Cecília observou o artefato por um momento antes de responder. É aqui que ele prendeu o que não conseguiu destruir. Eduardo estendeu a mão, mas Cecília o deteve. Não toque. Marina franziu o senho. E agora? Precisamos selar isso novamente, explicou Cecília. Miguel não conseguiu, mas nós vamos. Eles se organizaram em torno do pedestal, formando um círculo, e Cecília começou a murmurar palavras em latim, os olhos fechados em concentração. O ar ficou denso e um leve sussurro começou a preencher o ambiente. Vocês não podem me prender novamente. Eduardo deu um passo para trás, o rosto pálido. Isso está falando. Mantenham-se concentrados, exclamou Cecília, aumentando o tom dos cânticos. O artefato começou a brilhar levemente, e um vento gélido percorreu a sala, apagando as velas que eles haviam acendido. A voz ficou mais intensa, ecoando pelas paredes de pedra. Vocês não entendem. Vocês libertaram o que estava adormecido. Cecília ignorou os sussurros, mantendo os cânticos constantes até que um clarão percorreu o pedestal, e o objeto se selou novamente com um estalo alto. O ar ficou mais leve e o silêncio tomou conta do ambiente. Marina respirou fundo, as mãos trêmulas.
Conseguimos, Cecília assentiu, exausta. Selamos, mas agora o espírito está desperto. Eduardo a encarou, os olhos arregalados. Então, isso ainda não acabou? Cecília olhou para o pedestal e para os símbolos que brilhavam levemente. Não, apenas começou. A Casa dos Cedros está selada, por enquanto. Mas os segredos que foram libertados ainda permanecem vivos, esperando o momento certo para se manifestar. Você acredita que lugares antigos podem esconder forças adormecidas? Deixe seu comentário e compartilhe essa história com quem também acredita no sobrenatural. Inscreva-se no canal Entre Mundos para mais histórias reais e surpreendentes sobre médiuns, mistérios não resolvidos e desfechos que desafiam a lógica. Ative o sininho para não perder os próximos relatos que exploram o impossível.